Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que vocês estão assistindo essa aula. Sou o professor Matheus, trazendo aqui para vocês mais uma aula do nosso curso de Java. Dessa vez falando agora sobre criação de interface gráfica. Então, depois a gente abordar temas tão complexos como arquitetura MVC, programação orientada a objetos, conexão com banco de dados, está na hora da gente colocar um pouquinho mais de tempero nas nossas aplicações e vamos trabalhar agora com interface gráfica. Por quê? Trabalhar com aplicações em linha de texto é útil? Sim, é bastante útil, é bastante funcional, você aprende bastante conceitos da linguagem, mas no mundo real não é assim que a gente desenvolve aplicações hoje em dia, certo? Uma aplicação é desenvolvida hoje em dia para rodar em uma grande empresa, você não espera ver um negócio ao estilo MS-DOS rodando em linhas de comando, você espera ali uma interface gráfica mais agradável. Então, na aula de hoje, vamos construir aí nossa primeira aplicação com interface gráfica. Vamos ver aqui um passo a passo de como a gente pode fazer isso. Mas primeiro, vamos às definições, né? O que vem a ser interface gráfica? A gente ouviu falar tanto aplicação com interface gráfica, sistema operacional com interface gráfica, mas o que é uma interface gráfica? Para computação, o conceito de interface gráfica consiste numa interface de utilização de computadores que se baseia na ideia de utilizar componentes visuais em um computador para abstrair conceitos da realidade. O que isso quer dizer? Primeiro de tudo, o conceito de interface gráfica consiste numa interface. O que vem a ser uma interface? Pessoal, interface é tudo aquilo que permite a conexão entre dois objetos distintos, de duas entidades distintas. Então, por exemplo, quando você precisa conectar, digamos assim, um microfone a uma caixa de som, são dispositivos assim completamente diferentes, certo? O microfone é um dispositivo de entrada, você está dando sua voz para ele. A caixa de som é um dispositivo de saída, ela vai amplificar e transmitir a sua voz para que outras pessoas ouçam. O que vai permitir a conexão de um com o outro? Vai ser um cabo de transmissão que vai utilizar uma interface de conexão normalmente chamada P2. Então, o conector P2 da caixa de som e do fone do microfone são a interface de conexão. Então, a interface é aquilo que permite a duas entidades distintas se comunicarem, trocarem dados, informações de alguma forma. Quando a gente fala de computação, interface é tudo aquilo que te permite utilizar o computador de alguma forma. Então você vai ter a interface física, como por exemplo o teclado e mouse, que são os periféricos que te permitem dar entrada de dados para o computador. Você vai ter o monitor, que é um dispositivo de saída, que te permite visualizar o que está dentro do computador. Mas ainda assim, lá dentro da parte lógica, você precisa do conceito de interface, porque o software é uma entidade abstrata. Okay? Então ele precisa de alguma forma receber os dados que estão vindo dos dispositivos de entrada para poder instruir ao processador como processar esses dados e te dar uma devolutiva na interface de saída, nos dispositivos de saída. Então, como ele vai lidar com isso que o usuário está imputando para ele? Como ele vai mostrar isso para o usuário? Então, um dos exemplos mais comuns e talvez mais primitivos que nós possamos ter de interface é a interface de linha de comando, que era muito comum lá em sistemas mais antigos, como MS-DOS, onde você dava para o computador instruções do que ele tinha que fazer através de comandos de texto. E a gente tem até hoje isso nos sistemas operacionais modernos, como por exemplo, aqui no Linux nós temos a figura do terminal. E aqui dentro do terminal, tudo aquilo que nós queremos fazer é feito através de linhas de comando. Não é que essa é a única forma de se utilizar o Linux, de operar, mas é que é uma das formas mais comuns, era uma forma bastante difundida dentro do Linux. Então, por exemplo, se eu quiser buscar por um programa, eu posso buscar por linha de comando. Encontrei o programa no repositório para instalá-lo. E ótimo, o programa foi instalado. Vamos ver se eu preciso reiniciar alguma coisa ou se ele já funciona. Ele já funciona, olha só. O NeoFet. O sistema operacional, o nome do computador, versão do kernel, quanto tempo o computador está funcionando, a versão do shell, resolução da tela, o ambiente gráfico que eu estou utilizando, o tema do sistema, o tema de ícones, o terminal que eu estou utilizando o Gnome Terminal, que é o terminal do Gnome, o meu processador, a minha placa de vídeo, o quanto de memória o computador tem, quanto que está disponível,
certo? Tudo isso eu consigo fazer aqui dentro por linhas de comando. Mas como eu disse, essa aqui, apesar de não ter sido a primeira, é uma forma relativamente antiga. Os primeiros computadores eletrônicos, ali já na década de 70, traziam essa interface de utilização através de linhas de comando. Com o desenvolver da tecnologia, ali por meio da década de 80, surgiu a ideia de você utilizar ícones, de você abstrair objetos do mundo real no formato de figuras dentro do computador e utilizar essas figuras para interagir com o computador. Daí o nome de interface gráfica, porque ela se baseia em objetos gráficos para definir para o usuário o que ele está fazendo e como que ele está fazendo, ok? Bom, mas como a gente cria a interface gráfica com o Java? Se vocês lembram, o Java ele traz uma série de bibliotecas para a gente fazer uma série de coisas. Então, se eu preciso manipular banco de dados, ele tem a biblioteca JDBC. Se eu preciso fazer leitura de dados, entrada de dados, declaração de variáveis, é o pacote, é a biblioteca Lang. E para a criação de interface gráfica? Para que nós possamos criar a interface gráfica no Java, a gente utiliza as bibliotecas AWT e Swing. Na verdade, mais o Swing, porque o Swing, falando agora em programação orientada a objetos, nada mais é do que uma subclasse do AWT. Ele estende o AWT e implementa melhorias nessa biblioteca AWT. Falando um pouquinho de cada, o AWT ele foi criado em 1995, foi lançado lá com a primeira versão do Java e significa Abstract Window Toolkit, ser alguma coisa como caixa de ferramentas abstrata de janelas. E ela implementou as primeiras classes para a criação de interface gráfica. Então, as primeiras definições do que era uma janela, do que era um botão, do que era uma caixa de imagem, tudo isso foi desenvolvido dentro do AWT. Para tanto, fazia chamadas diretas às subrotinas de objetos do sistema operacional, o que não permitia uma consistência visual. O que isso queria dizer? Isso quer dizer que o AWT ele dependia do sistema operacional para renderizar a interface gráfica. Aí você me pergunta, Matheus, isso não é o normal de qualquer linguagem de programação? Sim, normalmente seria o normal de qualquer linguagem de programação. Só que isso gerava um problema para o Java, que era o quê? O Java ele se dizia a ideia do write once, run anywhere. Na verdade, ele se diz até hoje. Isso quer dizer o quê? Uma vez que você cria o código, ele vai rodar o mesmo em qualquer máquina. Só que dependendo do sistema operacional para renderizar o objeto, a biblioteca AWT ela dependia da biblioteca do sistema operacional para definir o que era cada objeto. Isso gerava o quê? Uma inconsistência visual. Então, o programa que tinha uma aparência no Windows ele ia ter uma aparência diferente nos sistemas Unix. Então, no Unix, no BSD, nas primeiras distribuições Linux, que estavam surgindo na época, ele teria uma interface completamente diferente. Não pareceria a mesma coisa, porque quem estava tendo que fazer o trabalho de renderizar a interface era o sistema operacional. Isso quando o objeto que estava sendo criado ele tinha uma biblioteca correspondente no sistema operacional, porque corria o risco do sistema operacional nem saber definir o que era aquele objeto e simplesmente não vai conseguir renderizar aquele objeto na tela. Talvez o programa nem compilasse. Então esse problema foi resolvido na versão seguinte, com o lançamento da biblioteca Swing, aí na versão 1.2 do Java. A API Swing é caracterizada pelo fato da interface gráfica ser desenhada em tempo de execução. O que isso quer dizer? A própria JVM lê dentro do código o que é o objeto, ela entende o que é a definição daquele objeto dentro das definições do JDK e a partir disso ela desenha a interface, ela desenha o objeto. Dependendo somente das APIs do próprio Java. Então, por exemplo, você precisa criar um botão, como aquele botão tem que se parecer, a JVM ela não vai mais precisar fazer chamadas na biblioteca do sistema operacional. Tem dentro da JDK a definição de como aquele botão tem que parecer. A mesma coisa vai se aplicar para o formulário, a mesma coisa vai se aplicar para uma caixa de texto, a mesma coisa vai se aplicar para uma label, a mesma coisa vai se aplicar para uma caixa de seleção. Aí sim você resolveu o problema de você escreveu o código uma vez no Windows, ele tem uma interface, ótimo. Nas distribuições Linux ele vai ter a mesma interface, no macOS ele vai ter a mesma interface, no BSD ele terá a mesma interface, ok? Tudo bem, isso gera um pouco de problema de desempenho, a aplicação fica ligeiramente mais lenta, porque enquanto o programa tem que executar, a JVM tem que renderizar a interface gráfica, mas você cria a consistência visual que o Java prometia entregar com a ideia do write once, run anywhere. Bom, e como é que a gente vai trabalhar?
Para trabalhar com a interface gráfica, a gente vai entender um conceito que é o conceito de formulário. Um formulário nada mais é que uma janela. Então, por exemplo, esse programa aqui que está exibindo o slide, ele é um formulário, certo? Um formulário. O Eclipse, que é onde nós programamos, o Eclipse é outro formulário. Dentro do Eclipse, para a gente desenvolver a interface gráfica, a gente vai trabalhar com um conceito chamado drag and drop, que significa o quê? Arrastar e soltar. Então, para adicionar os componentes no nosso formulário, basta encontrá-lo na caixa da paleta, que vai aparecer dentro do Eclipse, e arrastar ele para dentro do nosso formulário. Mas calma, pessoal, não se apressem muito com isso, essa aqui vai ser uma aula relativamente longa, e eu ainda vou ter um bocado de tempo para explicar isso aqui para vocês. Na verdade, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês de interface gráfica ainda nem vai passar aqui pelo formulário, vai passar por uma coisa até mais simples antes. Bom, e quais são os objetos que podemos adicionar dentro de um formulário? Cada um desses objetos que vai aparecer na paleta é uma classe. É uma classe que pertence à biblioteca JavaX, javax.swing, e que gera um objeto novo de interface gráfica. São elas: o JButton faz o quê? Cria um botão para a gente poder clicar. JTextField, ela vai criar uma caixa de texto para que a gente possa digitar texto. JTable vai criar um objeto de tabela para que nós possamos visualizar dados de um banco de dados. JComboBox faz o quê? A ComboBox é uma caixa de seleção, na verdade é uma caixa de combinação, escrevi errado aqui, combinação. Então ela vai aparecer ali dentro várias opções de valores que nós podemos selecionar. JFormatted Text Field é a mesma coisa que a JTextField, só que o texto pode aparecer formatado. Então pode aparecer no formato de data, pode aparecer no formato de documento, pode aparecer no formato de hora, depende do seu contexto de uso. JPop Menu é o menu de contexto. Aí você pergunta, Matheus, o que é menu de contexto? Isso aqui, ó. Esse menu que aparece quando você clica com o botão direito do mouse sobre as coisas. Então, dentro do Java, a gente também tem uma classe própria para criar um menu de contexto específico da aplicação, que é o JPop Menu. JMenuBar é a barra de menu. Barra de menu é isso aqui, ó. Essa barra que a gente tem aqui dentro do Eclipse. Mas isso é só a barra em si. Para que eu possa criar os menus, eu tenho uma outra classe que é a classe chamada JMenu, que eu não coloquei aqui, que é cada um desses botões aqui que eu posso clicar. Cada um desses aqui é um menu. Então é um objeto JMenu. E dentro do JMenu nós criamos o quê? Os itens do menu. Então é o JMenuItem. É o item de menu, que é um dos componentes do menu que vai dentro da barra de menu. Então, ou seja, cada um desses componentes aqui trabalha com a ideia de container. Então, por exemplo, a barra de menu, a JMenuBar, ela é um container que vai conter dentro dela os objetos JMenu, que são menus. E dentro do JMenu nós temos o que? Os menus items. Então, cada menu também é um container de menu items. Entendido, pessoal? Bom, vamos continuar aqui. Visualmente falando, como que esses objetos parecem? Eles parecem mais ou menos assim. Então, o JButton vai ter essa aparência dentro da paleta, a JTextField vai ter essa aparência, a JComboBox, a JTable, a JFormatedTextField, JPopMenu, JMenuItem, JMenuBar. Como eu falei, o menubar é um container que contém os menus. E dentro dos menus nós temos os itens de menu. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês sobre interface gráfica não é nada disso aqui. É outra classe, que são as classes para criação de caixa de diálogo, caixa de mensagem. Primeiro, o que é uma caixa de mensagem ou caixa de diálogo? Podemos entender por caixas de diálogo toda e qualquer janela que tenha alguma forma de interação com o usuário através de um diálogo direto, seja para informar algo que aconteceu, seja para solicitar entrada de dados por parte do usuário. Então, ou seja, caixa de diálogo é uma janela que estabelece um diálogo com você, usuário. Então, ela mostra uma informação, ela pode pedir por uma informação para você. Como nós criamos essas caixas de diálogo no Java? Basicamente, nós temos duas classes para isso, a JOptionPane e a JFileChooser. Qual que é a diferença de cada uma delas? JOptionPane é essa classe aqui da primeira linha, ela exibe essas mensagens mais simples, onde o que a gente pode fazer? A gente pode ter simplesmente uma caixa de mensagem
como uma mensagem, um botão de OK, como por exemplo, informar para você que uma tarefa foi concluída com sucesso, uma tarefa não foi concluída. Ela pode pedir uma entrada de dados, então aparece aqui a caixa de texto onde você digita o valor e esse valor é processado de alguma forma. E você tem a caixa de confirmação, que vai te querer ter certeza de algo que você faz, se você quer fazer, se você não quer fazer, se você quer cancelar a operação. Já o JFileChooser serve para quê? Para que nós possamos escolher arquivos. Para quê? Para que eles possam ser manipulados de alguma forma. Então, para que ele possa ser aberto dentro de um arquivo de texto, uma imagem que possa ser renderizada na caixa de imagem, ou então um arquivo de texto que foi escrito precisa ser salvo. Ok? Em qualquer um dos dois casos, a gente vai utilizar a classe JFileChooser. A diferença está no quê? A diferença está em como essa classe será tratada dentro do nosso código, ok? Bom, entendido isso, acabou aqui o slide, vamos para um pouquinho de demonstração. Então, de volta aqui o Eclipse. Como sempre, vamos criar um novo projeto. Bom, com o projeto criado, vamos criar então a nossa primeira classe. Então, class. Criamos o método main. Maravilha! Então, aqui está o nosso código. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um processo de saída bem simples. Na nossa primeira aula de Java, quando eu quis explicar para vocês ali os processos de entrada e saída, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? O Java exibir uma mensagem na tela. Vocês devem lembrar muito bem como era, né? System.out.println e aqui dentro a sua mensagem. Olá, mundo. E quando você executa... e o system.exit, né? E quando você executa o seu código, olha só, aparece o Olá Mundo. Mas e se você quer fazer isso com interface gráfica? Se ali uma caixinha de mensagem, a gente vai utilizar outra classe. É a classe JOptionPane. A classe JOptionPane, ela é quem é responsável por gerar essas caixas de mensagem que a gente vê na tela. Só que diferente de outras classes, como por exemplo o Scanner, que eu preciso criar uma instância da classe e trabalhar com essa instância, a JOptionPane não. Ela não é uma classe dinâmica, ela é uma classe estática. Então, basta eu chamar o nome da classe, JOptionPane, ponto, o método que eu quero utilizar. E o método da JOptionPane para exibir uma mensagem na tela é o método showMessageDialog. E o showMessageDialog ele precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro que a gente chama de âncora. Por quê? Pensa, o JOptionPane é um objeto. A caixa de mensagem é um objeto. E esse objeto ele tem que aparecer em algum lugar, talvez sobreposto a outro objeto. Só que no nosso caso, esse programa, a ideia dele é exibir simplesmente a mensagem. Então não tem objeto nenhum para ele se sobrepor. Então nesse caso ele vai se sobrepor ao nada, nulo. E o segundo parâmetro é o quê? A mensagem que eu quero que seja exibida na tela, o Olá Mundo. Só que agora deve estar se perguntando, Matheus, o que você digitou de errado que está marcado em vermelho aqui? Vamos clicar aqui na mensagem de erro e ver quais são as soluções. Então ele tem aqui várias opções de create, mas aqui embaixo, olha só, import JOptionPane de javax.swing. Vamos clicar aqui duas vezes. E olha só, o erro sumiu. Então, para que eu possa utilizar o JOptionPane, eu preciso importá-lo, JOptionPane, da biblioteca Swing, aliás, do pacote Swing, da biblioteca JavaX. Então, importado para dentro do projeto, vamos executar de novo e ver o que acontece. E olha só, apareceu a mensagem de Olá Mundo, como eu havia configurado. E eu posso rodar esse código várias vezes que ele sempre vai escrever Olá Mundo na tela. Entendido? Então, sempre que eu quiser um processo de saída, eu posso utilizar o showMessageDialog. E da mesma forma que, por exemplo, aqui no println eu posso exibir um texto fixo, como eu exibi aqui, assim como aqui no println eu posso exibir o valor de uma variável, aqui dentro eu também posso exibir o valor de uma variável. Então, por exemplo,
int A recebe 5 mais 3. A gente sabe que isso aqui vai dar 8. Mas se eu colocar o valor da variável aqui dentro, olha só. Ele escreve o número 8, que é a soma de 5 mais 3. E da mesma forma que ele pode exibir o valor de uma variável inteira, ele também pode exibir o valor de uma variável do tipo string. Então, vejamos a mensagem de isso foi feito com Java. E aqui dentro a variável texto. Isso foi feito com Java. Entendido, pessoal? Ok. Mas isso aqui serve para fazer o processo de saída. Então, a jOptionPane.showMessageDialog é o processo de saída, exibir uma mensagem na tela. E se eu preciso exibir uma mensagem que pergunte por algum valor, que capture uma entrada do usuário para que ele possa, sei lá, fazer uma busca em um banco de dados, para que ele possa fazer um cálculo específico. Eu também posso utilizar a classe jOptionPane, mas eu vou precisar de outro método. Então, eu vou deixar essa variável texto aqui ainda da mesma forma. Mas para o processo de entrada, eu preciso de outro método. O outro método em questão é o show input dialog. E aqui o texto. Que texto é esse? O show input dialog ele vai exibir na tela uma mensagem e embaixo uma caixa de texto. Só que em cima dessa caixa de texto tem que ter uma mensagem explicando para o usuário o que eu quero que ele digite. Então, essa mensagem que tem que aparecer em cima, a gente coloca aqui dentro. Então, por exemplo, digite o seu nome. Só que vamos dar uma olhada aqui na documentação do show input dialog. Olha só, é um método string. Ou seja, é um método com retorno, é um método não void, que retorna uma string, retorna um texto. Então, eu posso pegar isso aqui e definir como um valor de uma variável, como, por exemplo, da variável texto. Então, ou seja, ele exibe a mensagem na tela, o usuário vê e digite o seu nome, ele vai lá, digita o nome, essa mensagem é capturada, guardada na variável texto, e esse valor da variável texto é referenciado nesse showMessageDialog, exibindo aquilo que o usuário digitou. Olha só. Digite seu nome. Claire Osvaldo. Aparece aqui o nome do Claire Osvaldo. Assim como eu posso também concatenar uma mensagem mais bonitinha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Claire Osvaldo. Jubis Cleito. Seja bem-vindo, Jubis Cleito. Seja bem-vindo, Genoveva. E assim sucessivamente. Mas será que eu consigo fazer alguma operação aritmética com isso aqui? Vamos ver. Eu vou apagar esse código e vamos fazer de novo. Então, double A começa em 0.0, B começa em 0.0 e R começa em 0.0. Aí vamos lá. JOption pane ponto. Show input dialog. Digite um número para somar. E como vocês lembram, esse método tem um retorno. Vamos tentar guardar esse retorno na variável. A recebe. Opa, ele está dando erro. Por que está dando erro? Olha só, a variável A é do tipo double, enquanto que o showInputDialog retorna uma string. Ele está falando, ó, não é possível converter string para double. Então eu tenho que pegar o retorno dele, que é string, e tentar converter para um valor double. Como é que eu faço isso? Olha só,
Praticamente todo tipo de dado no Java, ele tem a sua versão com letra maiúscula. Então, por exemplo, o double tem a versão com letra maiúscula. O int tem o integer com i maiúsculo. E o que isso tem de mais? Essas versões com letra maiúscula são classes, e dentro dessas classes são implementadas métodos. E um desses métodos é o método parse, que é o método de conversão. Então, olha só, eu quero converter essa string para double. Então, double.parse double. E aqui dentro tem que vir um valor string. E por um acaso toda essa linha retorna um valor string. Então basta colocar esta linha toda dentro dos parênteses e pronto. O erro some. Vou fazer uma quebra de linha aqui, fica melhor para vocês enxergarem. E isso aqui vai converter a entrada do usuário de string para double. A mesma coisa vai acontecer na letra B. Basta eu mudar a mensagem de para digite outro número para somar. Depois de conseguir os valores de A e B, eu digo que R recebe A mais B. E por fim, exibir a soma desses dois para o usuário. De optionpane.showMessageDialog. E a resposta é R. Vamos ver? Executo o programa. Digite um número para somar. O número 8, o número 13 e a soma é 21. A mesma coisa acontece se eu digitar um número decimal. Então, 2.4, 4.2 dá 6.6. Só que agora é o seguinte, digitando números está funcionando muito bem, obrigado. Se eu digitar uma letra, então, por exemplo, 2.A. Opa, olha só, temos uma exceção. Qual que é a exceção? Number Format Exception. From input string to A. Então, o que aconteceu? Aqui ele tentou fazer a conversão do valor que ele leu para double. Só que tinha um caractere inválido, que era o A. Ele não entendia o que era o A. Então, toda essa operação aqui está em risco de não conseguir ser feita. Então, o que a gente faz? A gente isola cada um desses dois em torno de um try catch. Então, vamos lá. Try catch. Nesse caso, não tenho nenhuma operação de finally. E vamos lá. Aqui, eu digitando o 2A, ele mandou uma number format exception. É a exceção que ele pode gerar. Então, no caso dele ter uma number format exception, o que a gente pode dizer? A gente pode escrever a mensagem show message. A gente pode escrever a mensagem de algum valor inválido foi digitado. E em seguida, se eu quiser, eu posso exibir de novo a mensagem de erro. .getMessage. Aí, vamos indentar esse código, né? Ctrl A, Ctrl I. Ok, código indentado, está mais legível. Digite o número para somar. 23, 2i, achando que é 1. Então tá, essa linha pode ser tirada daqui. Eu posso concatenar essas duas mensagens para não ficar aparecendo uma mensagem depois da outra. Mais quebra de linha. Mais. Posso colocar essa quebra de linha no outro parênteses, na outra aspas também. E tirar isso daqui. Então, essa aqui está sobrando. Testar de novo. .21 com 2i.
Olha só. E se eu digito os valores corretamente, 21 e 21, ah, agora sim. 42, muito bem. Testando mais uma vez. Agora sim, aplicação funcional. Então, entendido, pessoal? Sempre que eu quiser fazer uma conversão de tipos de dado, basta eu utilizar o nome do tipo de dado, ponto, o método parse. Acho que a única exceção para isso aqui é o string. Quando você quer converter algum valor de inteiro para string, é o método valueOf. E aqui dentro você coloca o valor que você quer, se é um valor booleano, se é um valor inteiro, se é um valor decimal, certo? Ótimo. Isso aqui já nos permite fazer algumas programações já minimamente simples. Então já daria para pegar algum dado e guardar dentro de um banco de dados, já daria para utilizar isso aqui para fazer uma pesquisa em um banco de dados, mas normalmente quando a gente precisa desenvolver alguma coisa mais complexa, como por exemplo uma calculadora ou até mesmo um pequeno editor de texto, a gente precisa de um formulário um pouquinho mais complexo, só caixas de mensagem não adiantam. Então a gente poderia fazer isso aqui por programando diretamente aqui na classe, poderia. Mas o Eclipse, as ideias no geral, o Eclipse, o NetBeans, o IntelliJ Sense, IntelliJ IDEA, trazem para nós um recurso que facilita o desenvolvimento de interface gráfica. É um recurso chamado WYSIWYG. What you see is what you get. Aquilo que você vê é aquilo que você tem. Ou seja, com a ideia do drag and drop, que é eu pegar e arrastar os componentes para dentro do formulário, eu vou montando a minha interface ali dentro e aquilo que eu estou vendo na tela é como o programa vai se parecer no final. Olha só, aqui dentro desse mesmo pacote, pacote main, eu vou criar um novo formulário. Botão direito, new, other. E aí o que acontece? Normalmente vocês estariam acostumados a vir aqui em Java Project para criar um novo projeto, ou então aqui em Java para criar uma nova classe. Mas dessa vez a gente vai lá para o final, aqui em Window Builder. E em Window Builder nós vemos aqui em Swing Designer, JFrame. Eu vou chamar essa classe de frame, frame 1, finish. E enquanto ele vai montando aqui, o que é esse Window Builder? O Window Builder é como é que eu posso dizer? Como se fosse um plugin do Eclipse que facilita para nós desenvolvedores a criação de interface gráfica. E se você estivesse perguntando, o Window Builder já vem com Eclipse? Não, ele não vem com Eclipse, você precisa baixá-lo à parte. Mas eu ensinei vocês a fazer isso lá na nossa primeiríssima aula de Java, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para esse canal, mostrando exatamente como instalar o JDK, o Eclipse e como instalar o Window Builder dentro do Eclipse também. Bom, e aqui o que acontece? Já temos todo esse código que ele vai fazer o quê? Esse código ele simplesmente cria uma janela vazia. Você consegue ver isso a partir daqui. Ó. Eu estou criando a classe frame1, dizendo que ela estende as propriedades da classe JFrame. Então o que nós temos aqui? O princípio da herança da programação orientada a objetos. Eu estou dizendo que essa classe JFrame1 ela vai estender, ela vai receber todas as propriedades, todos os atributos, todos os métodos da classe JFrame. Então, quando eu executar essa classe, o que ele vai me mostrar será basicamente... Opa, foi para no outro monitor. Isso aqui, um formulário em branco. O JFrame padrão é isso aqui. E a partir dessa herança que eu vou fazer as alterações que eu quero. Mas, Matheus, cadê a parte visual que você tinha falado para a gente que ia aparecer aqui dentro? Tá bem aqui, ó. Source é de source code, código fonte. É isso aqui que nós estamos vendo, a parte da programação.
Se eu clico aqui em Design, olha só. Ele cria para nós o design do formulário. E aqui eu posso aumentar o tamanho dele. E como é que eu faço para colocar os componentes aqui dentro? É o famoso arrasta e solta, arrasta e solta, arrasta e solta. Mas antes de eu arrastar e soltar os componentes aqui para dentro para que a gente possa criar a interface, primeiro eu tenho que alterar uma coisa chamada layout, que é a maneira como o Java, como o Eclipse, vai distribuir os componentes aqui dentro desse formulário. Olha só o que eu quero dizer. Digamos que eu pegue um botão aqui, o JButton. Eu quero que ele fique bem aqui no centro do meu formulário. Eu vou clicar aqui no centro, olha o que vai acontecer. O botão vai ficar travado aqui em cima. E não tem nada que eu faça para ele descer aqui para baixo. Por quê? O layout padrão desse formulário, qual que é? Cadê aquele? Aqui. É o F. Aqui é o Form Layout. É o Flow Layout, desculpa. Então ele vai manter tudo travado numa espécie de fluxo aqui dentro. Ah, mas e se eu quero o layout para colocar qualquer coisa onde eu quiser? Botão direito, Set Layout, Absolute Layout. Os objetos dentro do formulário vão ter uma posição absoluta. Então ele vai ficar exatamente onde você colocar. Agora sim, se eu pegar esse botão e colocar bem aqui no centro, olha só. Aí sim, eu posso deixá-lo onde eu quiser, com o tamanho que eu quiser. E se eu executar esse formulário, olha só, aparece exatamente do jeito que eu desenvolvi aqui dentro. E se eu pegar e executar isso aqui dentro do Windows, ele vai aparecer dessa forma também. Vamos continuar. O que a gente vai fazer aqui dentro? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: isso aqui é a implementação da programação orientada a objetos na sua forma mais pura, na sua forma mais base de ser entendida. Porque tudo que vocês estão vendo aqui é um objeto. Então, o formulário é um objeto, o botão é um objeto, a caixa de texto é um objeto, a label é um objeto, a checkbox é um objeto, a text pane é um objeto, a JPassword field é um objeto, a JTable é um objeto. Tudo isso aqui são objetos. E objetos terão o quê? Primeira coisa, objetos terão seus atributos, que são as chamadas propriedades. Então você consegue visualizar as propriedades do objeto aqui na seção de Properties, na caixa de propriedades, que fica aqui no canto inferior esquerdo da janela. E para cada objeto que você seleciona, olha só, o conjunto de propriedades já muda. Entendido? E se eu quiser alterar uma propriedade, como por exemplo aqui no botão, eu quero alterar o texto do botão, aqui na propriedade text. Basta eu apagar esse texto e escrever o texto que eu quero, como por exemplo, clique em mim. Vou apagar esses outros objetos aqui. Está aqui o texto dele, clique em mim. Só que isso aqui é o texto para aparecer para o usuário ver. O nome do botão para ele ser enxergado dentro do código é essa propriedade aqui, variable. Pense no botão como sendo uma empresa. Toda empresa ela tem dois nomes, a razão social e o nome fantasia. Nome fantasia é como você, cliente, conhece aquela empresa, é como você vê ela nos outdoors, no letreiro na frente da loja, aí por aí. Razão social é como a justiça, é como a Receita Federal conhece aquele estabelecimento. Então, a propriedade text de um botão seria o equivalente ao nome fantasia. É o que você vai enxergar, é como você vai conhecer. E a propriedade variable é como se fosse a razão social. É como o Java vai conhecer esse objeto. Então é importante nós renomearmos os objetos porque conforme o seu código vai crescendo, você vai criando coisas mais complexas, você precisa saber diferenciar o que um objeto faz de diferente do outro. Então, por exemplo, se eu tenho três botões aqui, JButton 1, JButton 2, JButton 3, como é que eu vou saber o que cada um faz? Eu tenho que investigar a fundo o código daquele objeto para entender o que ele faz. Mas dependendo de quão complexo for o código, eu posso gastar algumas horas, talvez dias, para entender o que aquele objeto faz. Então,
vamos ajudar a vida do próximo programador a mexer no seu sistema e vamos nomear o objeto de forma adequada. Vamos lá, vai ser o btn, que é prefixo de botão, clique em mim. E olha só o botão renomeado. Ótimo, só que se vocês lembram, lá da aula de programação orientada a objetos, um objeto ele não tem só atributos, que seriam as suas propriedades. Um objeto também tem métodos, tem os seus comportamentos. E quais são os comportamentos de um botão? O comportamento de um botão são os métodos da classe button. Quais são os métodos que a classe button tem? Vamos ver. Botão direito, add event handler. Então, por exemplo, aqui em Action, olha, ele tem o método ActionPerformed. Em Ancestor, ele tem AncestorAdded, AncestorMoved, AncestorRemoved. Em Change, ele tem StateChange. Na classe Components, ele tem os métodos ComponentHidden, ComponentHidden, ComponentMoved, ComponentResize, ComponentShown. E isso eu posso visualizar em todas essas categorias. Mas o que interessa para nós agora, aliás, o que mais vai interessar em um botão, é o evento de clique. É você clicar duas vezes no botão, ou clicar simplesmente uma única vez, e ele fazer. E ele realizar a ação esperada. Isso nós encontramos aqui na seção Action e é o método ActionPerformed. E olha só o que ele fez. Ele implementou a ação de clique dentro do botão. Então ele cria a instância do JButton, define o texto de clique em mim, ele adiciona um novo escutador de ação, é o ActionPerformed, é o método ActionPerformed, e dentro do método ActionPerformed a gente faz o quê? A gente escreve o código que a gente quer que aquele botão execute quando for clicado. Eu quero que ele exiba uma mensagem de o botão foi clicado. Então, a nossa classe JOptionPane show message dialog o botão foi clicado. Agora observa o seguinte, diferente dos exemplos que eu dei agora há pouco, o anchor, a primeira propriedade, a propriedade âncora, eu não coloquei null. Eu deixei aqui o btn clica em mim. Isso quer dizer o quê? Cada vez que eu clicar no botão, a caixa de mensagem vai aparecer sobre o botão, independente de onde ele esteja. Olha só. Por alguma razão ele fica aparecendo no meu outro monitor. Olha, o botão está aqui. Quando eu clicar nele, a mensagem aparece sobre ele. Só que agora o botão está aqui embaixo da janela. E olha só, aparece aqui embaixo também. Agora o botão está aqui em cima. E ele aparece aqui em cima. Se eu tivesse trocado do btn clique em mim para null, independente de onde esteja o meu botão, a caixa de mensagem sempre vai aparecer no centro do seu monitor. Entendido? Então é isso que eu quero dizer com a propriedade âncora. É aonde a caixa de mensagem será mostrada, o que vai ancorá-la para que ela seja exibida. O que mais dá para a gente fazer? Eu posso programar dentro de um botão praticamente qualquer coisa que eu queira. Por exemplo, vamos fazer aqui um simples contador de cliques. Então, para cada vez que eu clicar em um botão, ele vai incrementar uma variável e isso vai ser exibido para o usuário na tela. Então, primeiro, eu vou reduzir o tamanho desse formulário, ele estava muito grande. Aqui eu vou colocar o meu botão. O texto do botão, eu também posso apertar a tecla F2 para alterar. Eu clico mais um. Aparece o texto mais um. Eu vou colocar um objeto JLabel. E o que é uma JLabel? JLabel é uma etiqueta. É como se fosse uma caixa de texto, com a diferença de que ela não me permite alterar o texto com a execução do programa. Olha, eu vou rodar o código. E olha só, eu não consigo clicar na variável, na JLabel, nem alterar o texto dela. Mas aqui, enquanto eu estou editando o meu código, eu consigo. Então, eu vou chamar o nome dela de LBL New Label para LBL, que é a abreviação de Label, contador. E o texto dela vai ser 0, vai começar no número 0. Ok, alinhado bem ao centro do formulário.
Eu também posso alterar as fontes dos objetos se eu quiser. Então, por exemplo, eu quero alterar o texto desse botão. Aqui na caixa de propriedades, eu venho aqui na propriedade Font, clico nos 3 pontos. Espera a boa vontade dele de carregar. E eu escolho a fonte que eu quero, vou deixar essa fonte Dialog, Plain, tamanho 22. A mesma coisa eu vou fazer com a Label. Agora vamos programar. O que eu tenho que fazer para quando eu clicar nesse botão, aumentar o valor aqui da variável. Então, clicamos 2 vezes no botão. E ele já desenvolve para nós o Action Performed, o evento de clique. Eu vou fazer o quê? Aqui dentro desse método, eu vou declarar uma variável que começa em 0. Int C de contador começa em 0. Quando eu clicar nesse botão, a variável C recebe ela mesma mais 1. Então, ela vai ser incrementada. E a minha label, LBL, cadê? LBL contador, ponto, set text. E olha só, você vê aqui que o nosso código está dando erro. Por que está dando erro? Está dando erro porque o Java ele não está conseguindo achar o objeto LBL contador. Só que você fala, Matheus, mas o LBL contador está bem aqui. Por que ele não consegue achar? Porque eu estou tentando utilizar o objeto antes dele ser declarado. É basicamente como se ele não existisse. Esse trecho de código só consegue enxergar o que tiver daqui para cima. Daqui para baixo para ele ainda não existe. Então ele não sabe o que é isso. Ele não sei o que é esse LBL contador. Então o que a gente faz? Seleciona aqui o trecho de código correspondente ao LBL contador. Ctrl X. E eu vou colar o código aqui em cima. Depois de criar o botão. Agora olha só, repara que o erro sumiu. E eu vou definir como texto o quê? O próprio texto da LBL contador. Aliás, vou definir o texto dela como sendo nada. E depois de limpar, eu vou definir como sendo o valor da variável C. Ele não está conseguindo converter. Então, o que a gente faz? String.valueOf C. Então, ele extrai o valor string da variável C e atribui como texto ao objeto LBL contador. Então, novamente, aqui ele declara a variável, incrementa a variável em mais 1, define o texto da LBL contador como nada, para limpar a label, e define o valor da variável C como sendo o valor da LBL contador. Vamos ver se funciona. E olha só, a cada um clique que eu dou, e putz, ele trava no primeiro. Por que ele trava no primeiro? Porque cada vez que eu clico no botão, ele está criando a variável de novo. Então é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa novamente. Porque isso aqui é uma variável local. Essa variável ela só existe dentro do contexto aqui do JButton. Se eu pegar essa declaração e tirá-la daqui, ele dá erro dizendo que o objeto não existe. Mas então o que eu farei? Eu vou declará-la aqui em cima. Então, private int C começa em 0, só vai existir dentro dessa classe. E se eu rodo de novo, olha só. Posso ficar clicando aqui infinitamente que ele vai contar quantos cliques eu estou dando no meu programa. Consegui chegar no 100. Ah, Matheus, mas eu quero que apareça aqui no meu formulário a mensagem de contador de cliques. Sem problema. Da mesma forma que o botão tem a propriedade text, a label tem a propriedade text, o formulário também. Basta eu selecionar aqui javax.swing.jframe. Está vendo aqui a propriedade title? Está vendo que ela está em branco? Quer dizer que não vai aparecer texto nenhum. Então aqui eu posso digitar o texto que eu quiser.
Olha só, já apareceu aqui, contador de cliques. Ok. Viu? Aparece aqui. Ah, eu não quero que o usuário possa ficar mexendo no tamanho do meu formulário. Sem problema também. Você ajeita ele do tamanho que você quer. Vamos ajustar. Opa! Ajustar a posição dos componentes. Seleciono o formulário de volta. E aqui, na propriedade de Resizable, a gente desmarca. Então, Resizable, False. E olha só, ele já não me permite mais nem mexer no tamanho. E repara que a caixa de maximizar sumiu. Ou eu fecho, ou eu minimizo. Mas o meu programa continua funcionando perfeitamente. E já está dando quase 1 hora de aula, então vou aproveitar esse momento para encerrar a aula por aqui, mas antes ensinar uma última coisa para vocês, que é o quê? Tudo bem que isso vai ser mais útil lá para frente, quando a gente estiver desenvolvendo alguma coisa um pouquinho mais complexa, mas o quê? Como exportar essa aplicação? Como transformar isso aqui em um programa executável? Por quê? Uma das coisas do Java é que você escreve o programa uma única vez e pode rodá-lo em qualquer plataforma. Mas eu sempre vou ter que exportar o código-fonte, abrir uma IDE e compilar de novo? Não, você pode já exportar o seu programa compilado para que ele possa executar na máquina. Olha só, como a gente faz isso? Aqui está o seu projeto no Eclipse. Botão direito, Export. Aqui em Export ele vai perguntar que tipo de coisa você quer exportar. Você quer exportar dentro do Java um Runnable Jar File. E quando é que eu utilizo esse jar file aqui? Você utiliza o jar file quando você está exportando uma biblioteca que possa ser importado para outros projetos. Como você quer exportar um executável, um programa, é um Runnable Jar File, um arquivo jar executável. Next. Launch Configuration é o quê? O que ele vai executar? O que ele vai abrir? No nosso caso é o projeto exemplo GUI. Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui é o frame 1 dentro do nosso projeto exemplo GUI. Porque aqui dentro a gente tem dois formulários, o frame 1 e o main. Esse formulário aqui que a gente estava desenvolvendo é o frame 1. Então, é o frame 1 dentro do projeto exemplo GUI. Aqui em Export Destination é o que? É a pasta onde você vai exportar o jar. No caso, eu vou exportar na área de trabalho. E o nome dele vai ser teste.jar. Salvar. Aqui seria se eu tivesse alguma biblioteca externa, como por exemplo da aula passada, que ele tinha que se conectar a um banco de dados, tinha a biblioteca lá o driver do banco de dados, precisa ser exportado também. A gente vai colocar aqui de package require libraries into generated jar. Aliás, melhor, copy required libraries into a subfolder next to the generated jar. Assim ele vai fazer o quê? Ele vai criar o jar e vai criar do lado dele uma pasta com as bibliotecas necessárias para o programa executar. Basta clicar agora em Finish. Ele costuma dar essas mensagens de aviso aqui, não tem erro nenhum. Ok, vamos ver? Olha só, teste.jar. Isso aqui já é o seu programa executável. Normalmente, no seu sistema operacional é só você clicar 2 vezes, mas eu não sei se foi um erro meu de configuração aqui do meu Linux ou se é do Debian, se é da interface que eu estou utilizando. Se eu clico 2 vezes nesse arquivo jar, olha só, ele acha que é um arquivo compactado e ele não executa. Se eu quiser executar isso aqui com o Java, eu preciso então mandar o Java executar aqui via linha de comando. Botão direito, abrir o terminal, Java, jar, teste.jar. Ele está reclamando de desatualização, que eu compilei com uma versão mais nova, mas o meu sistema está rodando
uma versão mais antiga. Então, sem problema, vamos compilar de novo com uma versão mais antiga. Eu vou alterar aqui o build path do Java 20. Eu vou colocar no Java 17, que é o aparentemente é o JDK que está instalado. Apply and close. Vamos exportar de novo. Sobrescrever, sim, sim. Ok. Exportou de novo. E ele apareceu aqui na outra janela, olha, contador de cliques. Viu? E ele funciona normalmente. E se eu estivesse executando em um ambiente Windows, ele vai funcionar da mesma forma também. Aliás, vamos aqui para uma rápida transição. Eu vou mostrar isso aqui funcionando no Windows. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Agora vocês estão no meu ambiente Windows 10, uma das raras ocasiões que eu estou utilizando ele. E olha só o que nós temos aqui. Temos aqui então o nosso arquivo teste.jar. Vocês estão vendo aqui que ele tem o iconezinho do Java. A prova de que eu criei ele agora há pouco. Vejam só a data de criação dele. Corresponde com a que vocês viram aqui, ó, há 3 minutos. Criado agora há pouco então, lá no meu ambiente Linux. No Windows é tão simples quanto deveria ser lá no Linux. Basta você clicar 2 vezes sobre o jar. E olha só, ele executa aqui sem problemas e com as mesmas propriedades. Olha, o maximizar não está habilitado, eu não consigo redimensionar a janela. O mesmo texto que estava antes, contador de cliques e a mesma funcionalidade. De eu ficar clicando várias vezes e ele ficar contando quantas vezes eu cliquei no botão. E se eu quiser executar em terminal, em linha de comando no Windows, que nem foi feito lá no Linux, a mesma coisa. A gente abre uma janela do terminal aqui dentro da onde ele está salvo. Aqui abre a janela do PowerShell. E é o mesmo comando, java-jar teste.jar. Ele executa da mesma forma. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido, que essa aula tenha sido útil para vocês de alguma forma. Na nossa próxima aula, a gente continua tratando ainda sobre interface gráfica, mas dessa vez de uma abordagem diferente. A gente vai modelar uma aplicação, vamos criar uma nova aplicação lá dentro. Na verdade, uma não, duas. Eu quero abordar 2 conceitos com vocês. O primeiro vai ser o conceito de manipulação de arquivos, então a gente vai fazer um editor de texto e, em cima disso, a gente vai aplicar também tratamento de exceções desenvolvendo uma calculadora, os dois com interface gráfica. Mas até lá, se essa aula te serviu de alguma forma, deixa o like que isso aí ajuda bastante o meu trabalho. Fiquem todos com Deus, um abraço e tchau!